Meus nobres, bom dia. Vamos à segunda aula de Química. Vamos lá. Continuando no capítulo 2. Estamos na página 24. Primeiro vídeo falei sobre matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Não é isso? E, além disso, ela precisa ter massa. Olha, então são duas considerações. Tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso é matéria. Ausência de matéria, vácuo. Vimos isso. Agora vamos lá. Lembra que nos vídeos de física eu falei sobre corpo extenso, ponto material. A todo momento eu falava sobre corpo. Mas o que é corpo? Vamos tentar entender agora esse conceito de corpo. Volta ao livro, página 24, tá lá. Corpo é uma porção limitada de matéria. Olha que legal. Uma porção limitada de matéria. Isso é corpo. Então, pega uma quantidade de matéria qualquer. Pegou uma porção, uma quantidade. Você diz que isso é um corpo. Lembra que a matéria ocupa lugar no espaço e tem massa. Não é isso? Pega esse montão de matéria, você tem um corpo. Então o corpo é um conjunto de matéria, uma quantidade de matéria. Isso é corpo. Agora continua. A gente vai ver que coisa legal. Pega esse corpo e transforma ele. Dá uma forma para ele. Aí ele já muda o conceito. Ele já deixa de ser corpo, se torna um objeto. Olha só a sequência. Matéria, corpo, objeto. Estão intimamente ligados. Quer ver um exemplo? O próprio livro fala um exemplo muito bacana. Volta ao livro, página 22, lá na parte superior. Achou? Tá. Lá você tem um exemplo. Ouro. Ele coloca do lado matéria. Vamos pensar no ouro. Na extração do minério ouro. Como é que ele é extraído? Da terra, né? O que tu acha ali? Tu acha cordão? Tu acha um relógio? Tu acha um anel, uma aliança de ouro? Tu acha uma barra de ouro? Claro que não. O que tu acha? Uma pedra. Né? Eles têm costume de chamar de pedra de ouro de pepita. Pepita, pedra pequena. Né? Uma pepita, uma pedra pequena. Então você acha as pedrinhas de ouro. Às vezes, em alguns momentos, até uns grãozinhos de ouro. Né? Então é essa extração, é essa pepita pequena, é esse grãozinho, essa pedrinha pequena, a gente chama de matéria. Lembra do conceito de matéria? Ocupa lugar no espaço e tem massa. Ela tem uma massa. Tu colocar numa balança de precisão, tu vai achar algumas miligramas, por exemplo. Um grãozinho de ouro, miligramas. Então tem massa. Isso é considerado matéria. Agora pega uma porção dessas pedrinhas, a porção desses grãos, né? A porção dessas pepitas pequenas, junta tudo. Então quando tu faz isso, olha a segunda figura. Ele já tem barra de ouro. Você tem o que ele chama de corpo. Como é que chega a isso em relação ao ouro? Você pega essas grãos, essas pepitas, essas pedrinhas, aquece ela a uma temperatura. O ouro deve derreter aí calcula aí mais uns 600 graus por aí, 500, 600 graus. Então você derrete ele, coloca numa forma, você tem os lingotes de ouro ou barra de ouro. Então o que é essa barra de ouro? Agora, aquilo que você chamava de matéria, os grãos, as pedrinhas pequenas, agora você transformou, você juntou uma porção desses grãos, dessas pedrinhas. Aí se tornou corpo. Então você agora tem um corpo. Né? Esse corpo pode chamar de lingote, barra de ouro, pedra de ouro. Né? Mas é um corpo. Porque é uma porção de matéria. Beleza? Continua. Pega essa barra de ouro, derrete ela e dá uma forma para ela. Uma forma geométrica. Por exemplo, faz uma forma circular, você vai ter um anel, uma corrente de ouro, um brinco de ouro, cordão, relógio.
Então perceba que você pegou aquela barra de ouro, que era um corpo, transformou em um objeto. Então o que era corpo passou a ser objeto. O livro mostra esse desenho. Você olhar o livro, ele está perfeito. Ele te dá lá em cima o ouro, que é a matéria, a extração dele, a pedra de ouro. Logo abaixo ele te dá os lingotes de ouro, as barras de ouro, que foi transformado. Não é isso? E logo embaixo ele te dá um par de alianças. Então você transformou o corpo em objeto. Então objeto é um corpo transformado. E um corpo, um conjunto de matéria. E matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Olha, fechou. Ficou perfeito. Ficou claro para vocês? Me dá um exemplo de objeto. Ah, eu te ajudo. Aqui, ó. Aproveito e bebo água. Essa garrafa é um objeto? Sim. Sim. Vamos tentar voltar ao processo inverso. Se usa muito isso hoje nas ciências, que fala de engenharia reversa. É tu pegar um produto final e voltar no processo dele até chegar lá na origem da matéria-prima. Vamos fazer isso aqui, imaginando? Então lá, isso é um objeto, garrafa. Para se tornar um objeto, antes de se tornar um objeto, ele foi o quê? Corpo. O que seria a garrafa, né, antes dela o corpo? O que seria? Pensa. Essa garrafa, o processo dela ela é feita por, a gente chama de injeção e sopro. Ela tem os tubinhos, né, que a matéria seria o corpo, é um tubinho. Entra numa máquina que sopra com calor, aí ela dá esse formato através de um molde. Tá? Então, se você voltar ao processo da garrafa, você vai ter esse tubinho. Fazendo acompanhamento aqui, sai da aliança, você chega na barra de ouro, que é o corpo. Então, tenho objeto. Se eu voltar ao processo antes do sopro e da forma que ela tomou aqui pelo molde, ó, eu tenho corpo. Então tem, ó, objeto, voltando antes, corpo. Mas aquele corpo, né, que é um tubinho assim, eu até tinha um tubinho aqui, não tenho agora no momento. Tá? Mas é um tubinho que a loja que vende perfume, essência, até tem ele. Ele tem a mesma tampinha daqui, ó, é o mesmo. Só que aqui embaixo ele é bem... Aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu desenho ele aqui. Toma, é mais ou menos assim. Mais ou menos, não sei se vai dar. Mais ou menos assim, ó. Ok? Quase dá para ver, né? Então o tubinho aqui é assim e a tampa aqui é a mesma dessa que você tem na garrafa. Isso é colocado numa máquina e é assoprado com calor o molde do formato final da garrafa. Essas garrafas PET são feitas desse jeito. Então eu diria que esse tubo, né, é o processo inverso, igual o ouro ali, ele é considerado corpo. Porque é ele que vai ser transformado em objeto depois. Então voltando ao processo, eu saio do objeto, venho para o corpo. Agora, processo lá inicial. Eu preciso agora chegar na matéria. O que seria a matéria? A matéria desses PETs são umas granulações, uns granuladozinhos de PVC. Umas pequenas pedrinhas, né? Cúbicozinha, bem pequenininha, mas de PVC, plástico. Tudo parece pedrinhas mesmo, areia. Aquilo seria a matéria-prima, então eu considero ela como matéria. Tu vê que o próprio nome fala matéria-prima, que é prima de primário, né? Primórdios, é que vem dar início ao processo. Então, percebeu? Você tem matéria, pega a matéria, transforma em corpo, pega o corpo, transforma em objeto. Olha o processo.
Ficou claro? Entendeu o que é matéria? O que é corpo? E o que é objeto? Perfeito. Então, comece a imaginar alguns exemplos que vocês conheçam. Identifique nesse exemplo o que é matéria, o que é corpo, o que é objeto. Processo até chegar lá. Perceba que são conceitos que não dá para separar um do outro. Eles estão intimamente ligados um ao outro. Não dá para você analisar um sem pensar no outro. Beleza? O livro ele é bem feliz que ele te dá esses conceitos fragmentados, parte a parte, pedacinho por pedacinho. Mas fique atento. Você precisa entender essas fragmentações. Para chegar lá na frente, você entendeu todo, aí vai ficar muito mais fácil. Ficou claro, queridos? Meus nobres, diria para vocês que isso irrita pela facilidade. Grande abraço, bom dia para vocês, até o próximo vídeo.